Agora, Gavião, essa pressão incrível. Sempre teve pressão no Corinthians, faz parte. Ganhar jogo, transmitir da melhor maneira possível. E a pressão já começou aqui, você foi anunciado vencedor, aqui tá baita pressão. Quem ganhasse a eleição ia ter essa pressão, isso é o Corinthians. Vou voltar com o Gudrian Neufert ao vivo, que está lá no local da eleição. Em instantes, antes, roda para a gente ver novamente as imagens da confusão que se iniciou logo depois dessa entrevista coletiva do presidente Andrés Sanches, que foi reeleito, né? Não reeleito consecutivamente, mas já havia sido presidente do Corinthians entre 2007 e 2012. Foi eleito para um novo mandato hoje, 1.235 votos, 33,9%. Olha aí a confusão, o empurra-empurra que se iniciou logo depois dessa entrevista que a gente viu aí do Andrés falando sobre os planos dele para esse próximo triênio. Foi eleito por um triênio, para 3 anos, e vai se licenciar do cargo de deputado. Esse é o momento em que o Andrés sai do banheiro feminino, onde ele foi encurralado e acabou sendo colocado pela segurança pessoal dele lá dentro, até que a coisa se acalmasse um pouco. Ele ficou cerca de 20 minutos dentro do banheiro e foi retirado, como você está vendo aí nas imagens, cercado de seguranças, quando a coisa acalmou-se um pouquinho. Agora, a grande pergunta, Gudrian, é a seguinte: foi até perguntado isso a ele, e é o que está sendo questionado por muita gente, é o que está movimentando de curiosidade essa confusão. Por que exatamente aconteceu a confusão? Quem foram as pessoas que estavam protestando contra o Andrés? Enfim, há alguma suspeita de alguma irregularidade, por exemplo, na eleição que tenha motivado essa fúria dessas pessoas, Gudrian? Ilan, não há nenhuma motivação, digamos assim, em relação à eleição. A eleição transcorreu de forma tranquila, até ela se encerrar às 5 horas da tarde. O problema foi depois do anúncio do nome do Andrés Sanches. Foi uma confusão, digamos, premeditada, porque essa turma, esses torcedores que tentaram agredir o novo presidente do Corinthians, não estavam aqui ao longo do dia, não participaram da eleição. Eles chegaram momentos depois do anúncio do nome dele e logo partiram para cima do Andrés Sanches, dos assessores e da imprensa. Então, o que a gente tenta, né, não tem confirmação disso, é que foi muito premeditado. Realmente é um grupo que não gosta do novo presidente e tentou partir para a briga. Não teve nenhuma irregularidade ao longo da eleição. Teve sim, ao longo da semana, muitos ataques de ambos os candidatos, liminares na justiça, que deixou todo um ambiente muito tenso. Mas em relação à eleição, a eleição transcorreu de forma tranquila. Ilan? Legal, Gudrian. Vou voltar com você em instantes com mais informações. Vou pedir para a gente manter no ar aí as imagens do que se passou depois da eleição, enquanto eu converso aqui com o Paulo Lima. É difícil a gente imaginar um começo de mandato dessa forma, um barril de pólvora, como a gente está vendo. Inacreditável, né, Paulo Lima? 5 candidatos, informou agora que o Gudrian, a coisa transcorreu de forma tranquila, aparentemente, como manda o figurino, não há suspeita de fraude, de irregularidade, nada disso. Ao contrário. Simplesmente foi eleito o Andrés Sanches, goste alguns eleitores ou não, gostemos todos nós ou não, foi eleito democraticamente o Andrés Sanches, que era um dos concorrentes hoje à presidência do Corinthians. Fica estranho a gente olhar essas imagens aí sem imaginar qual a motivação. Ele é o presidente eleito, ou não, Paulo Lima? Não tem a menor dúvida, Zé. Isso aí chama atenção negativamente, né? Porque, de certa maneira, o Corinthians vem nas últimas décadas, ou nos últimos tempos pelo menos, sendo um time conquistando títulos importantes, né? Campeão da Libertadores, campeão do mundo. E ele era o candidato da situação. Exatamente. Ele sucede o Roberto de Andrade. É a continuidade desse grupo do Corinthians que foi vencedor. Não tem a menor dúvida disso, com o apoio do Roberto de Andrade, que o Andrés já fez a oposição, Roberto de Andrade, recentemente, inclusive tentativa até de tirá-lo do cargo. A gente acompanhou muito bem o período que o Roberto de Andrade teve no início do ano passado em relação a isso, né? Questão de contas, enfim, a má administração, mas levou o seu mandato até o final, levou o Corinthians ao título do Campeonato Brasileiro. Agora, aquilo que a gente fala, né? De certa maneira, é
situação orquestrada por quem? Interessa a quem? Se dentro do pleito, se dentro do voto a voto não houve irregularidade, como o Gudrian mostrou pra gente durante toda a tarde, os canais Fox Sports estiveram por lá, mostrando a lisura que foi, a completa tranquilidade que havia no processo eleitoral do Corinthians, e depois de eleito, com os portões abertos, é que entra, vamos colocar bem claramente, uma facção de oposição ao André. Pelo que se tem informação, uma facção de oposição já antiga, desde o primeiro tempo que o André que o André Sanches foi eleito na sua primeira gestão lá atrás. Então, de certa maneira, é um movimento de oposição política, mas com uma parte de selvageria, né? De violência, de barbárie. Até certo ponto de um banditismo que existe dentro dessa facção, se é torcida organizada, se é um grupo de torcedores, se é um grupo de sócios que apoia a oposição. Isso ficou claro na manifestação que foi feita após a eleição e após a entrevista coletiva. E o próprio Gudrian, durante a entrevista, falou assim, tá ficando feio o clima aqui atrás, tá tendo pressão, tá tendo confusão. E aí começaram a jogar tudo até que o presidente é obrigado a ficar trancado no banheiro feminino do clube. Não tem nem espaço para onde ir, olha, essa porta que está aberta é essa aí, é do banheiro feminino, empurra o Andrés lá para dentro. É o presidente eleito do clube que ficou acuado dentro do banheiro feminino. Não estamos falando de protesto, gente gritando perto dele, não é isso não. Ameaça de agressão, quer dizer, Exato. houve vias de fato, jogaram um copo de cerveja na cara dele. O cara tinha acabado de ser eleito presidente do Corinthians. Agressão não a ele, que deu tempo da segurança dele levar ele para dentro do banheiro. Mas a pancadaria comeu solta. Era soco, pontapé, tudo que tinha direito, como se fosse uma briga de rua. E não é. Está dentro do Esporte Clube Corinthians, no dia da eleição do seu presidente. Ou seja, se tinha que ter policiamento ou não, se tinha que ter sido previsto isso com antecedência, mas é claro que se você faz uma eleição dentro de um clube de futebol, você nunca vai imaginar que você precisa da presença da polícia. Ao contrário. Né? É dentro de um esporte, é dentro de um clube de tradição, né? Um clube centenário como é o Corinthians, e não para ser manchado, que foi manchado como no dia de hoje. Né? É uma mancha para a diretoria do Corinthians, essa turma que muito se fala que já é uma turma que é contra o Andrés desde a primeira eleição dele, essa turma aparentemente deve ser conhecida, mas é orquestrada, é mandado por alguém. Não tem a menor dúvida disso. É uma turma de oposição. A quem interessa tal tipo de tumulto na eleição? Essa é a pergunta. E até agora a reportagem que está lá não sabe explicar de onde veio essa gente. Porque dentro do pleito aconteceu tudo dentro da normalidade. Só após, ao final da eleição, ao anúncio do Andrés Sanches, portões abertos, é que essa turma entra para tumultuar e barbarizar. É inadmissível, né? Ô Paulo, entre as coisas que o Andrés declarou lá para a imprensa como plataforma, como objetivos dele para essa próxima gestão de 3 anos, um triênio para o qual foi eleito o Andrés Sanches, ele falou, entre outras coisas, em reduzir receitas em 20%, reduzir gastos em 20%, reduzir as despesas em 20% e aumentar as receitas em 20%, principalmente usando o marketing e também utilizando o programa Fiel Torcedor, que vai ser renovado, enfim, para aumentar, para incrementar a receita do Corinthians. Lógico. Você considera que o Andrés é um cara talhado, é um cara capacitado para fazer essa revolução na receita e despesa do Corinthians? Olha, Reilan, não tem a menor dúvida, porque essa gestão do Corinthians no passado, ela foi incrementada assim pelo projeto de marketing. Né? E você lembre-se muito bem, torcedor corintiano e torcedor brasileiro, que na gestão do Andrés, o Ronaldo Fenômeno foi quem deu esse pontapé inicial para esse Corinthians deslanchar, alavancar. Foi na gestão do Andrés, onde se criou todo o processo do CT do Corinthians, onde o Corinthians ganhou corpo, ganhou alma, em termos de estrutura. O Corinthians só tinha o Parque São Jorge, o velho e querido Parque São Jorge, onde os jogadores treinavam no campinho, tinham ali a sua sala de musculação, que cansamos de conviver ali nos bastidores, mas era acanhado para o tamanho do Corinthians. Sempre foi acanhado e todo mundo sabia disso. A partir desse grupo do Andrés, com o presidente Roberto de Andrade, enfim, com toda essa diretoria que vem acompanhando o Corinthians na última década, o Corinthians deu uma deslanchada. É cada vez mais claro que o projeto Andrés Sanches, inclusive ressaltar aqui, o Andrés foi o responsável pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Era o homem da CBF diante do comando da seleção brasileira. Chefe da delegação. Chefe da delegação. Não é à toa. Era representativo. Quem falava em nome da seleção era exatamente o senhor Andrés Sanches, que hoje é o presidente do Corinthians. Eu acho que o Andrés, quando fala que vai pensar em jogador que tem a cara do Corinthians, ele está querendo levar de volta o Paulo Guerreiro. E está bem perto disso.
Paulo Guerreiro que tem problema lá com a FIFA, problema de doping, é um jogador que o Flamengo hoje não conta mais com ele, já inclusive contratando o Henrique Dourado, é uma carta na manga que o Andrés tem. Exatamente. Por quê? Porque Paulo Guerreiro foi o cara que fez o gol do título mundial do Corinthians. Pois é, vou falar então já com o Gudrian Neufert novamente, vou para lá ao vivo, ele tá lá no ginásio, olha só a cena que tá atrás do Gudrian ali, parece uma praça de guerra, né? Enfim, o local onde tudo aconteceu, não só a eleição... época de carnaval também. Pois é, parece um baile de carnaval. Aconteceu ali a votação e tristemente toda a confusão depois da eleição. Mas quero pegar um gancho no que falou agora aqui o Paulo Lima, viu, Gudrian? Porque a gente sabia que estava se aguardando no Corinthians que a eleição acontecesse para que uma série de coisas ligadas ao time de futebol pudessem acontecer, sobretudo o anúncio de jogadores de reforço. Por exemplo, durante a semana, durante os últimos dias, se comentava que o Corinthians estava aguardando a possível eleição do Andrés Sanches para confirmar ou para tentar novamente voltar a tentar contratar o Henrique Dourado, só que ele fechou com o Flamengo já. Ou seja, o que se espera para esses próximos dias são anúncios de reforços. Por exemplo, Paulo Guerreiro segue na pauta, Gudrian? Segue na pauta sim, Ilan, mas não para os próximos dias. O André Sanches foi bem claro ao longo do dia que a nossa equipe conversou com ele em vários momentos. Ele disse o seguinte, não vai ter nenhum anúncio bombástico. Quando o Roberto de Andrade venceu há 3 anos, a primeiro anúncio dele foi a contratação do Wagner Love, né? E muita gente fez questão de lembrar isso, ainda mais que o Corinthians e o Fábio Carille procuram por um camisa 9 desde que o Jô deixou o clube, mas o André Sanches negou que nos próximos dias possa haver o anúncio bombástico de alguma contratação de peso. O que ele fez questão de deixar bem claro foi o nome do novo diretor de futebol dele, do Ilho, que exerceu a mesma função com esse mesmo grupo há alguns anos, quando o Mário Gobi era presidente, e fez questão de deixar claro também a permanência do Alessandro, do ex-jogador Alessandro, que hoje é gerente de futebol e praticamente tomou conta nos últimos meses do futebol do Corinthians sozinho, praticamente sozinho, principalmente nesse mês de janeiro. O Alessandro já teve algum atrito com o André Sanches há alguns anos, então havia essa expectativa se o Alessandro permaneceria ou não no futebol do Corinthians. O André Sanches deixou claro que o Alessandro permanece sim mandando no futebol do Corinthians. Amanhã o André Sanches não vai estar em Novo Horizonte, onde o Corinthians enfrenta o Novo Horizontino, e com uma novidade: Júnior Dutra terá sua chance como centroavante titular. O Casim, muito criticado pela torcida, vai para o banco de reservas. E no segundo tempo, Emerson Sheik pode voltar a jogar pelo Corinthians e, se ele entrar em campo, será o jogador mais velho a vestir a camisa do Timão. Ilan? Legal, Gudrian Neufert com todas as informações ao vivo, direto lá da eleição do Corinthians. Obrigado a você. O Andrés Sanches venceu com 1.235 votos, 33,9% dos eleitores essa tarde e noite. Paulo Garcia foi o segundo colocado com 834 votos, 22,9%. Terceiro colocado foi o Antônio Roque Cittadini, depois Felipe Isabella, e o quinto foi o Romeu Tuma Júnior, 278 votos. Foi o quinto nessa eleição do Corinthians. Deixa eu ir para cá para encerrar a conversa aqui com o Paulo Lima em relação ao Corinthians. Gudrian trouxe a informação que não deve acontecer anúncio, pelo menos nessas primeiras horas, ou nos primeiros dias, em relação a reforços bombásticos para esse elenco do Corinthians, como se aguardava, né? Mas o Paulo Guerreiro, por exemplo, segue nos planos do Andrés Sanches. Precisa de reforço o campeão brasileiro? Precisa, perdeu o Jô. Lógico que o Júnior Dutra está chegando, inclusive para ser titular, como o Gudrian falou, mas precisa de reforço, não tem a menor dúvida disso. Agora, a informação que eu tenho é de que o Alessandro não fica. Não fica porque mudou a diretoria, e com a diretoria nova, novo conceito, novo planejamento, nova equipe. O presidente foi, até certo ponto ali, cauteloso nas palavras. Não, o time que está ganhando não se mexe. Não é bem assim, cara pálida. Em política, principalmente política de clube, a varredura é geral e restrita e completa. E o Alessandro deve perder o cargo. É isso. Portanto, Andrés Sanches eleito novamente para ser presidente do Corinthians para o próximo triênio, depois de comandar o clube entre 2007 e 2012. Olha, mas amanhã tem clássico pela 5ª rodada do Paulistão e o Allianz Parque deve estar lotado